Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Vai viajar? Então fique atento ao Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. O certificado é emitido de graça em Centros de Orientação para a Saúde do Viajante, da Anvisa, que ficam em portos, aeroportos e fronteiras, e também em postos de saúde e hospitais do SUS e clínicas particulares credenciadas. Governo Federal cria Plano Nacional para reduzir lesões e mortes no trânsito. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado este mês pelo presidente Michel Temer, o plano propõe metas anuais para cada estado e o Distrito Federal. O objetivo é reduzir pela metade o índice de mortes ao longo de 10 anos. Fernando Meligeni é destaque da próxima edição do Agito Osasco. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. Você acompanhou esse processo, essas reuniões que a gente estava tendo, esse pessoal que a gente está se juntando com uma outra fábrica. E esses novos sócios, eles fizeram exigências. É agora no Câmara Notícias. – 35 casos, sendo 20 mortes. O Ministério da Saúde atualizou nesta terça os números sobre a febre amarela, mas descartou que esteja havendo um surto da doença no país. Os dados são de julho do ano passado até agora em janeiro. Os estados que exigem mais cuidado são Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Fernando trabalha como analista de comércio exterior e viaja muito. Em 2008, ele se vacinou contra a febre amarela. Na época, foi informado de que a vacina tinha validade de 10 anos. Semana passada, ele começou a se organizar para embarcar daqui a alguns dias para o México, país que exige a vacina, e descobriu que a validade foi atualizada para a vida toda. A orientação é que esse documento, mesmo com data de vencimento ali carimbada, você não estava protegido, não havia nenhum problema com isso. Quem já tomou a vacina alguma vez e já tem o comprovante internacional de vacinação, mesmo que antigo, com data de validade delimitada, não precisa tomar uma nova dose, nem refazer o documento. Quem não tem o certificado precisa ir atrás. O certificado é emitido de graça em Centros de Orientação para a Saúde do Viajante, da Anvisa, que ficam em portos, aeroportos e fronteiras, e também em postos de saúde e hospitais do SUS e clínicas particulares credenciados. A vacina contra a febre amarela com dose fracionada tem validade de 8 anos e não é aceita no exterior. Quem decidir viajar depois de tomar a dose fracionada precisa dar padrão para conseguir o certificado. Se ela for uma das pessoas que tomou essa dose fracionada e depois vai precisar viajar, ela espera 30 dias, toma uma dose tradicional e pode emitir o certificado de uma maneira tranquila. A vacina estimula o organismo a produzir os anticorpos contra o vírus da febre amarela. A doença é transmitida pela picada de determinados mosquitos. O vírus entra na corrente sanguínea e pode seguir para vários órgãos, mas o alvo principal é o fígado. A incubação é de poucos dias. Os primeiros sintomas são genéricos: febre alta, náusea, vômito, dor de cabeça. No 4º dia, o paciente apresenta uma melhora, mas que dura pouco. Depois disso, a piora é intensa e a morte geralmente acontece no 10º dia. O vírus entra, ele faz todo o quadro clínico, faz toda a repercussão do quadro clínico e ele, naturalmente, o nosso sistema imune cria anticorpos para todo mundo que sobrevive, cria anticorpos e esses anticorpos, felizmente, vão para a vida toda. Então, quem já teve febre amarela nunca mais vai ter febre amarela porque confere imunidade e anticorpos para a vida toda. A Organização Mundial da Saúde declarou São Paulo como área de risco para a febre amarela e passou a recomendar a vacina para todos os que planejam visitar o estado. O que muda com essa recomendação é que turistas que tenham São Paulo como destino, incluindo aí a região metropolitana e também o litoral, devem tomar a vacina de dose completa com pelo menos 10 dias de antecedência. É bom lembrar que quem já tomou a dose completa está imunizado e pode tirar o certificado internacional exigido por alguns países.
Por enquanto, o governo de São Paulo decidiu antecipar a vacinação em doses fracionadas para o dia 29 de janeiro em 54 municípios. Aqui em Osasco, a Secretaria de Saúde segue com a mesma estratégia de vacinação anunciada esta semana e aguarda orientação dos protocolos do Estado e do governo federal. Os estoques do Banco de Sangue do Estado de São Paulo estão apenas com 40% do nível considerado ideal. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde lançou uma campanha para convocar a população a doar sangue. Mário doa sangue há 5 anos e se sente bem com a ação. Sempre dou sangue, não tenho como minha esposa, então a gente sempre vem tanto para ajudar o próximo, né? Os estoques do Banco de Sangue do Estado de São Paulo estão com apenas 40% do patamar desejado. Por isso, a Secretaria da Saúde está chamando as pessoas a doarem sangue. Neste mês de janeiro, sempre a gente tem uma queda de sangue dos doadores. Por causa de viagens, férias. Nesse momento, a gente está passando por uma fase que a gente não tinha antes, que é os doadores que comparecem aqui, os candidatos que fizeram a vacina da febre amarela. Então, quem faz a vacina da febre amarela tem que aguardar 4 semanas para fazer doação de sangue. Os tipos A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo e B negativo estão em níveis de alerta e devem abastecer os hospitais por apenas 3 dias. Já os tipos O positivo, O negativo e B positivo estão em níveis críticos e devem durar apenas 2 dias. Antes de doar o sangue, a pessoa passa por uma pré-entrevista para saber se atende às condições exigidas pelo Ministério da Saúde para ser um doador. Atendendo essas condições, ela vem nesta sala aqui. Uma coleta de quase meio litro de sangue demora cerca de 15 minutos. E a Junta Militar de Osasco já iniciou a convocação de alistamento obrigatório para jovens nascidos em 2000. O alistamento pode ser feito pelo site www.alistamento.eb.mil.br até o dia 30 de junho. Mas para isso é preciso ter o CPF. Quem ainda não tem esse documento ou nasceu em anos anteriores e ainda não serviu o Exército, deve comparecer à Junta Militar na Rua Melvin Jones, 161, no centro. Para mais informações, ligue 3654-3508. O número de fumantes segue caindo no país. Entre 2008 e 2016, mais de 2.300.000 brasileiros pararam de fumar. Há 4 anos, a técnica em segurança do trabalho, Suelen Câmara, não acende um cigarro. Ela parou de fumar por causa das filhas e conseguiu vencer o tabagismo depois de 12 anos. Minhas filhas não gostavam e sempre me pediam para que eu parasse. Aí eu vi que eu não nasci com aquilo, né, com aquele vício, que foi algo adquirido com o tempo, então aí eu resolvi parar. Cada vez mais pessoas estão deixando o cigarro de lado. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, revelou que entre 2008 e 2016, cerca de 2.350.000 brasileiros que possuem planos de saúde pararam de fumar. Em 2008, 12,4% dos 47 milhões de usuários de planos particulares eram fumantes. Em 2016, essa taxa caiu para 7,3%. Segundo a diretora da ANS, os dados são o resultado das leis que proibiram a publicidade de cigarro, o fumo em ambientes fechados e aumentaram os impostos do tabaco. O desafio atual é evitar que os jovens comecem a fumar. A gente sabe que o hábito de fumar começa desde a adolescência. Então, é importante também atuar nos adolescentes para que eles não iniciem o hábito de fumar. Para o pneumologista Alexandre Milagres, que coordena o Centro de Apoio ao Tabagismo, a redução do número de fumantes é uma vitória, mas ainda são necessários outros avanços, como proibir o uso de aditivos de sabores e de aromas nos cigarros. Se você coloca, por exemplo, mentol, faz com que a fumaça seja mais suave, mais cheirosa e você facilita com que o adolescente experimente de novo. E, de novo, ele pode se tornar viciado na droga nicotina, que é considerada a droga que mais vicia no mundo. E veja também no Câmara Notícias.
Governo federal lança pesquisa para alertar sobre o consumo seguro. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça pesquisaram 7 linhas de produtos que podem resultar em reações adversas ao usuário. E as inscrições para o curso de jardinagem e horticultura da Prefeitura de Osasco. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de mortes no trânsito no continente americano. Para reverter esse quadro, o Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito vai adotar uma série de medidas ao longo da próxima década. É no trânsito que o Brasil amarga uma triste estatística: o número de acidentes fatais. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o nosso trânsito mata cerca de 47 mil pessoas por ano, o que coloca o país na 4ª posição do ranking de mortes no trânsito na América. De 2009 a 2016, o total de óbitos saltou de 19 para quase 24 por 100 mil habitantes. Além de vítimas fatais, o trânsito também deixa sequelas, cerca de 400 mil pessoas todos os anos. E esses números custam caro. Por ano, o Brasil gasta 56 bilhões de reais, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. E para mudar essa realidade, o Brasil criou o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado este mês pelo presidente Michel Temer, o plano propõe metas anuais para cada estado e o Distrito Federal. O objetivo é reduzir pela metade o índice de mortes ao longo de 10 anos. Estaremos, juntamente com os demais segmentos que formam o Sistema Nacional de Trânsito, discutindo uma política pública a ser adotada, já que no final da lei ela propõe que existe uma redução de até 50% dos números de acidentados. Esse número é possível através de uma grande política pública que não existia até no momento no nosso país. O diretor explica que as metas serão fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que vai reunir propostas enviadas pelos Conselhos de Trânsito, Sociedade Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito é um tripé formado por engenharia, fiscalização e educação. Precisamos formar melhor os nossos alunos, preparar melhor nesse sentido. Precisamos ter mais mecanismos de fiscalização. Nisso a tecnologia veio para ficar. Instrumentos de fiscalização através de câmera, de monitoramentos, são indispensáveis nesse sentido, como também a qualidade das vias efetivamente. É a implementação do transporte público de qualidade em todo o nosso país. Efetivamente, quando se tem um transporte público de qualidade, com usualidade para a população e um acesso melhor na sua mobilidade como um todo, há o abandono dos transportes individuais, como principalmente motos. Estão abertas até o dia 26 as inscrições para a oficina gratuita de jardinagem e horticultura oferecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Osasco. O curso acontece todas as terças, com aulas de manhã ou à tarde e tem 1 hora de duração. As vagas são limitadas. Para mais informações, ligue 3652-9107 ou mande um e-mail para dtea.osasco.gov.br.
sema@osasco.sp.gov.br. A Anvisa e o Ministério da Justiça fazem um alerta sobre o consumo seguro, principalmente nos casos de compras pela internet. É preciso ficar atento quanto à procedência, o fabricante e as substâncias dos produtos para evitar acidentes. Bastou passar um creme hidratante nas pernas depois de uma depilação para Luíse sofrer uma reação alérgica. Ela foi parar na emergência. Depois, fez uma série de exames para saber o que provocou a crise e descobriu que tinha alergia a algumas substâncias. A alergia é uma coisa muito incômoda, né, para quem teve, e a gente sabe que as reações sempre são imprevisíveis, né? Então pode ser que a minha reação seja leve hoje e amanhã seja muito mais grave. Então, a gente tem que estar sempre atento para ver se o produto que a gente vai consumir contém alguma coisa que você não pode. Por recomendação médica, agora a Luíse sempre anda com um antialérgico na bolsa e toma cuidado com os produtos que usa. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 35% da população brasileira sofre com algum tipo de alergia. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça pesquisaram 7 linhas de produtos que podem resultar em reações adversas ao usuário. A pesquisa, feita a cada 2 anos, foi divulgada na edição especial da revista da Anvisa Consumo e Saúde. A gente não sabe qual é a procedência desse produto, que a gente não sabe qual é a formação da sua produção, quais são os ingredientes que existem nele. Esses produtos detox, né, de emagrecimento, o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de produto. Medicamentos comprados pela internet, que a gente não sabe qual é a procedência, se ele segue a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A revista traz orientações para o consumo seguro, que não traga riscos à saúde. Muitos desses produtos vendidos livremente contêm substâncias que provocam intoxicações, alergias, problemas digestivos e outras reações. E caso o consumidor sofra algum tipo de prejuízo, deve denunciar. Quando o consumidor ele sentir que aquele produto não está ali dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas normatizações brasileiras, a gente aconselha que ele faça uma denúncia aqui no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor imediatamente e faça também uma denúncia na Anvisa para que a gente consiga recolher esses produtos no mercado de consumo e fazer com que a sua produção, a sua fabricação, ela seja paralisada e faça aplicação de multa para esse fornecedor. Uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos deve representar um avanço importante para a produção de etanol de segunda geração. Com a modificação genética das células da biomassa de cana-de-açúcar, a fabricação do biocombustível pode se tornar mais fácil e mais eficiente. A Embrapa Agroenergia é uma das instituições coordenadoras desse projeto. Nos postos de combustível, o etanol está disponível para ser vendido puro e está presente também na composição da gasolina. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Por aqui, a matéria-prima usada é a cana-de-açúcar. Por enquanto, é aproveitado somente o caule da cana para produzir o chamado etanol de primeira geração. Mas as outras partes da planta também podem se transformarem em combustível. Na forma convencional, as usinas produzem até 8.000 litros de etanol por hectare a partir do caldo da cana-de-açúcar. Já com o aproveitamento das folhas e dos ponteiros das plantas, essa produção pode aumentar em até 30%. Para isso, pesquisadores buscam, em laboratório, uma forma mais barata de se produzir o etanol de segunda geração. Uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos pode representar um grande avanço para a produção de etanol de segunda geração. O grupo de cientistas constatou que a modificação genética das células da biomassa de cana facilita a quebra das paredes dessas células, que são muito resistentes. Isso facilita a extração do açúcar, que vai se transformar em etanol de segunda geração. Nós identificamos um gene que fazia com que essa biomassa ficasse mais difícil de acessar esses polímeros, né, ou esses açúcares, esses nutrientes. Uma vez feito isso, nós conseguimos então modificar
esse material e fazer com que ele ficasse mais fácil de utilização, tanto para animais quanto para a indústria. A pesquisa também poderá ser aplicada no desenvolvimento de pastagens que sejam mais fáceis de serem digeridas e com maior valor nutricional para os animais. O animal pode aproveitar muito mais daquela mesma biomassa, com certeza vai ser uma biomassa, uma forragem com maior valor nutricional e, consequentemente, um ganho maior de peso ou de massa para o animal. E veja a seguir, conheça os direitos garantidos por lei a estagiários. Para quem cursa ensino médio superior, alguns dos direitos são: carga horária máxima de 30 horas semanais, 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte. E as últimas estreias no cinema. Não perca, a gente volta já. Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Ano novo combina com a busca de novos horizontes. Por isso, muitos estudantes aproveitam esse tempo de férias escolares para buscar um estágio. Mas para aproveitar melhor a experiência, é bom saber os direitos que todo estagiário tem. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias. Por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Eu aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente, do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado, você chega... Eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio superior, alguns dos direitos são: carga horária máxima de 30 horas semanais, 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de 2 anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado o vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário. Estagiários têm uma série de direitos, mas também têm uma série de deveres, como cumprir a carga horária e as funções estipuladas em contrato. Em caso de problemas com a empresa contratante, o estagiário pode procurar um dos postos do Ministério do Trabalho. Os endereços estão no site do Ministério. Em todo o país, ainda tem muita gente indo às compras para garantir o material escolar dos filhos. Mas é preciso ficar atento para não acabar pondo em risco a segurança e a saúde das crianças. Com o início do ano, esta cena fica comum. Crianças animadas com as novidades nas papelarias e pais atentos na compra do material escolar. Eu dei uma pesquisada na internet sobre a diferença entre papelarias. Costumo pesquisar em 3 lojas. E não é só com os preços que os pais precisam se preocupar. O Inmetro recomenda que antes de levar o artigo para casa, o comprador observe a presença deste selo. É ele que indica a qualidade do produto, se o material foi testado e se oferece segurança para o estudante. As partes pequenas, que na faixa de 0 a 3 anos, não podem existir num artigo escolar porque a criança está na fase oral, leva os produtos à boca. Então, seriam várias, é uma gama de ensaios que são realizados. Eu falei alguns aqui, tem ensaio de queda, tem ensaio de tração, torção, tudo isso para ter um cuidado com a segurança daquele produto que está indo para o seu filho. Laiane segue à risca essa recomendação. A filha dela, Júlia, vai começar o ensino infantil neste ano e a mãe conferiu se cada item tinha a certificação do Inmetro.
Os itens que a gente achou que não tinha, a gente não comprou. Então eu desisti da areia, não vou nem procurar mais. Mamãe. E vou avisar na escola, né, no início, quando for para entregar o material, que realmente eu não achei areia com o certificado do INMET. Os pais também devem ficar atentos à lista de material escolar. A escola não pode exigir produtos como papel higiênico ou álcool, que são de uso coletivo. O colégio também não pode determinar onde o pai deve fazer a compra. E na hora da compra, pesquisar e pedir desconto. A dica que eu dou sempre pichichar com o gerente, uma melhor forma de pagamento, que depende do pagamento você consegue um desconto melhor. Para quem ainda não escolheu a nova escola do filho, é preciso atenção. O primordial é que os pais eles se atentem às cláusulas contratuais, né? Fiquem atentos se não há nenhuma cláusula que possa ser considerada uma cláusula abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Melhorar a qualidade da alimentação dos empregados para promover a saúde e prevenir as doenças profissionais. Esse é o objetivo do Programa de Alimentação do Trabalhador. Criado em 1976, o PAT oferece incentivos fiscais e tributários às empresas que concedem o benefício. Na porta do restaurante é indicação. Aqui, o Vale-Refeição é aceito, uma comodidade a mais. O Vale é um benefício que faz parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Cerca de 60% das empresas que participam do programa usam esse tipo de cartão. É o caso desta empresa de tecnologia em Brasília. Aqui, os 27 funcionários recebem todo mês o benefício. A gente coloca no cartão o valor total que o funcionário pode gastar, né? E também para o controle dele, tanto dele quanto da empresa também. Então, os funcionários daqui, os nossos colaboradores gostam, então por isso a gente optou pelo Vale Alimentação no cartão. No programa, a empresa também pode preparar as refeições sob a orientação de um nutricionista ou contratar estabelecimentos especializados em fornecer a comida. Outra opção é oferecer cestas de alimentos para os funcionários. O trabalhador ganha na produtividade e no acesso a uma alimentação balanceada, e a empresa ganha em benefícios fiscais. As vantagens são a isenção de encargos sociais, né, como o FGTS, e encargos previdenciários, né, como as contribuições previdenciárias relacionadas às parcelas salariais. E para as empresas que são optantes pela tributação no lucro real, essas empresas ainda têm um benefício de receber um desconto, né, uma isenção no imposto de renda de até 4%. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje, no Brasil, mais de 20 milhões de empregados são beneficiados pelo programa. Tem prioridade os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, mas quem tem uma renda maior também pode receber o benefício. E não é preciso ser uma grande empresa para participar do Programa de Alimentação do Trabalhador. As pequenas e microempresas também podem participar, basta ter apenas um funcionário trabalhando. Qualquer empresa pode fazer adesão, desde que ela tenha um número, né, de empregados, ou a partir de um empregado ela já pode fazer adesão. É um importante benefício que as empresas oferecem para os seus empregados. Para aderir ao programa, o empresário deve acessar o site trabalho.gov.br/PAT. Depois, basta clicar na aba PAT Online e preencher os dados da empresa. E domingo, dia 21, a Prefeitura de Osasco realiza mais uma edição do Agita Osasco. O evento contará com a presença do tenista Fernando Meligeni. O Agita Osasco acontecerá no Céu das Artes e Holanda Ribeiro, das 10 da manhã às 5 da tarde. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o Sesc Osasco e tem na programação várias atividades esportivas gratuitas, dentre elas ginástica de trampolim, esgrima, badminton e beisebol. O Céu das Artes fica na rua Antônio Jacinto Rangon, 45, no Jardim Bonança. Hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E hoje com 2 dicas, começando pelo drama brasileiro Pela Janela. Na trama, Magali Bife vive Rosália, uma operária de 65 anos que dedicou a vida ao trabalho em uma fábrica de reatores da periferia da capital paulista. Um dia ela é demitida e recebe o apoio do irmão José, com quem vive. José resolve levá-la em uma viagem de carro até Buenos Aires, com o objetivo de distraí-la.
No país vizinho, Rosália vê pela primeira vez um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana. A atriz não tem um vasto currículo, mas chama a atenção pela interpretação sutil, mas cheia de significados. Tenho um pouco de medo da volta. A outra dica é a comédia Correndo Atrás de um Pai. Owen Wilson e Ed Helms são Kylie e Peter Reynolds, irmãos cuja mãe excêntrica os criou para acreditar que seu pai havia morrido quando eram jovens. Quando a dupla descobre que era tudo mentira, eles se juntam para encontrar o verdadeiro pai e acabam aprendendo mais sobre sua mãe do que eles provavelmente já quiseram saber. O nome Ellen Baxter te lembra alguma coisa? Me lembra de cada loucura. Ela era uma encantadora de cobra. Ela é nossa mãe. O Câmara Notícias está chegando ao fim. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas vejo vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.